2. Olá, meus amigos, boa noite. Mais um meu, o seu, o nosso Pode Papo 360. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade da gente estar aqui em mais um programa, mais uma live, e a gente está retomando aí as entrevistas, né, com os candidatos ao Conselho Tutelar daqui de Porto Real. Lembrando que as eleições serão no próximo domingo, e aí a importância da gente abordar esse tema, da gente estar conversando e trazendo os candidatos aqui. Lembrando que a gente entrou em contato com o pessoal do CMDCA, que organiza toda a eleição do Conselho Tutelar. A gente convidou, né, os candidatos para estarem vindo aqui hoje participando e, né, alguns toparam, outros não puderam. E hoje a gente está recebendo aqui Yuri Willon. Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Primeiramente, agradecer pelo espaço aqui, né, de estar vindo aqui falar sobre esse tema de tamanha importância, né? E também agradecer todo mundo que está em casa, tirando o seu tempinho para a gente poder estar aqui, bater esse papo. Então a gente que agradece você ter topado, né? Semana passada também a gente fez a live, foi muito bacana. E hoje a gente retoma aí com essa entrevista. Lembrando você que está nos assistindo que a eleição para o Conselho ela não é obrigatória, mas eu falo que é de suma importância a gente estar participando, a gente estar indo lá exercer esse direito de votar, né? Esse exercício, né, da democracia. São 11 candidatos, analisa bem, vê direitinho quem você vai votar. Afinal de contas, é o direito, né? É quem vai defender o direito das nossas crianças e adolescentes nesse período aí de 4 anos. Então, Yuri, fala um pouquinho de você. Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Quem é Yuri Willon, né? O candidato a conselheiro tutelar. Então, falar assim de mim, né? Sobre a minha história, não tem como eu não falar sobre a arte, né? Como a arte me atravessa e como as políticas públicas também que promovem arte me atravessam a minha história para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu fui usuário dos serviços de convivência de Porto Real, o Sai da Rua Menino e Vem para o Circo. Ei, circo. Você também foi. E também do Vem Dançar Comigo. Então foram 2 assim, programas onde eu entrei enquanto usuário, tive ali acesso à arte e a dança me pegou de uma forma muito assim grande e fez parte da minha vida por um longo tempo. Então não tem como eu estar aqui hoje, falar de mim, falar da minha trajetória sem falar sobre a dança, né? E a sua importância nesse seu papel de agente transformador e o quanto isso me potencializou, né, na minha vida. Então eu entro nesses programas enquanto usuário por voltas de 2002, 2005 ali nesse período. E daí, 2012, né, eu venho a trabalhar com a dança, né? Então, daí, 2012, eu entro nesses mesmos programas enquanto professor e que daí um período onde a gente também trabalha junto, né? Onde a arte perpassa também o nosso vínculo ali profissional. E daí, durante esse processo, né, dando aula de dança, trabalhando com a arte, não só aqui, mas também como Coatis, Resende, Itatiaia, eu pude entender qual a importância desse processo e a arte me leva para outros lugares. E daí, 2019, eu passo a pensar no Conselho Tutelar, né? Começo a pensar nesse processo e daí vem essa vontade de vir candidato, né? Lá atrás, 4 anos atrás, movido a um desejo de poder fazer mais, de pensar o que eu posso fazer mais. E assim, lembrando que dentro dessa minha trajetória de trabalho, né, com a arte, trabalhei com a dança por 9 anos. E daí dentro desse público, criança e adolescente, né? Tanto, como eu já disse, Porto Real, Coatis, Itatiaia,
Resende. Então, trabalhando durante esse tempo todo dentro desse segmento, e isso me deu vontade de saber o que eu poderia fazer a mais, para além do que eu já fazia. Então, na verdade, era até uma das perguntas, né, que eu ia fazer, porque assim, acaba que foi entrelaçando um pouquinho as coisas, né? Uhum. Então, assim, porque na verdade, acho que um dos requisitos exatamente para se candidatar ao conselho é você comprovar, né, o trabalho com crianças e adolescentes, não é isso? Isso. Então, fala um pouquinho dessa sua experiência aí, que você falou um pouquinho dos programas sociais, como é que foi essa experiência, quanto tempo que você ficou aí trabalhando com criança, com adolescente, acho que pode falar o nome dos programas também, Uhum. fique à vontade. Legal. Então, eu entrei no Curumim Novo Tempo em Bulhões, 2012. E lá a gente tinha um público, né? Atendia um público de 6 a 17 anos. E daí eu fico lá por um tempo. Logo depois eu venho para o Vem Dançar Comigo e para o Circo, onde a gente também atendia aí esse público dessa faixa etária, né? E assim, com trabalhos diferentes. Cada programa tem a sua especificidade, então a forma do trabalho também muda. E logo depois também eu fui chamado para dar aula no Pró-Jovem, né, que já era um outro público, uma nova forma de abordagem. E daí a gente ficou também com esse trabalho com os jovens por um tempo. Logo após também eu vinha a dar aula no PAC, né? Quando estava sendo implementado aquele conjunto habitacional do Acácia. E daí, Programa de aceleração do crescimento. Isso. E daí as aulas de dança eram voltadas para as famílias usuárias desse programa. Então, daí, dentro desses 9 anos, trabalhando com a dança, então, assim, por mais que seja dança, mas aí dentro de cada programa tem uma forma de trabalhar, tem um público-alvo. E, assim, pensando, né, que a dança era só um detalhe ali, porque esses programas são programas de fortalecimento de vínculo, de convivência, onde a gente tem o alvo da socialização, da potencialização, onde essas crianças, adolescentes e jovens ali interagindo, trocando as suas experiências, se fortalecendo para que eles pudessem ter potência em si, vendo potência nos seus pares. Né? Então, daí esse trabalho vai muito além do que é a arte em si. Então, esse trabalho, para além de trazer o acesso à arte, cultura, tendo em vista que isso é um direito assegurado pelo ECA, pela nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, a nossa Carta Cidadã, a gente potencializa tudo isso através da arte como um mecanismo desse acesso, dessa garantia de direitos. Pô, legal. Quero aproveitar aqui, né, agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, né? Eu não posso deixar de falar da nossa live dos nossos parceiros, a J Vídeo Produção e Fotografia, sempre fortalecendo essa xícara bonita aqui, ó. Tá precisando fazer uma lembrancinha, tá precisando bordar uma camisa, um boné, fazer algo, a J Produções, fora os trabalhos maravilhosos aí de foto, de vídeo. Então a J Produção, Famaco, Fátima Material de Construção, desde 1956, levando para vocês aí muitas variedades. Tá precisando de alguma coisa? Não sabe onde encontrar? Vai lá na Famaco que com certeza você vai estar encontrando. E Imperial Delivery, nosso parceiro Ricardinho ali, lanchonete, tá com preguiça de cozinhar, não sabe o que vai fazer, pede uma porção, pede um hot dog, vai lá, tá bom? Então eu não posso deixar de falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores que acreditaram na nossa ideia, acreditaram no nosso projeto, então nosso muito obrigado. Galera, como eu falei, dia 1º de outubro, de 8 às 5, Yuri? De 8 às 5. Então vamos lá, vamos votar, vamos exercer a nossa cidadania, vamos exercer o nosso direito ao voto. Você que está ligadinho na nossa live, curte, comenta, compartilha, não segue a nossa página ainda, @podpapo360, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já aproveita que está ao vivo para mandar pergunta aí para o nosso amigo hoje. Yuri, qual que é o número, Yuri? Número 10. Então, dia 1º de outubro aí, né, a gente tem a opção aí do Yuri, número 10. Yuri, a gente bolou, né, algumas
perguntas que foram padrão, né, para os convidados que viessem, a gente vai seguir o mesmo roteiro, então, para não falar que é antidemocrático, puxando para um lado nem para o outro, então a gente bolou meio que um cronograma. Yuri, o que é que você entende por conselho tutelar? Para você, o que é o conselho tutelar? Então, para a gente poder pensar, né, o que é esse órgão, a gente tem que voltar um pouquinho na história do nosso país e como o nosso país tratou a infância e a adolescência nessa linha assim histórica, né? Então, quando a gente volta lá em 1927, a gente tem o Código Melo Matos, né, que se chamava popularmente como Código de Menores. E daí que era um código que tinha o entendimento de que criança e adolescente eram apenas um objeto de intervenção, objeto de proteção do Estado, né? Então, muitas das vezes a infância, a adolescência tinha um tratamento, como eu posso dizer, truculento, um tratamento coercitivo por parte do Estado, por parte da polícia, onde crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, situação de risco, situação de rua, eram sentidos como marginais, né? E daí a gente veio tendo algum avanço que o Brasil já observava de outros países, né? Que outros tratados mundiais que já se debatiam sobre a infância e a juventude. Então, no ano de 1979, esse mesmo código tem uma alteração, só que ainda não avança tanto, né? Nessa mão onde outros países já estavam mais avançados, e daí a gente não estava com esse avanço tão grande assim. Então a infância, a adolescência continuava sobre esse olhar de ser apenas um objeto de intervenção, um objeto de proteção do Estado. Aí, em 1988, a gente tem a promulgação da nossa Carta Magna, da nossa Carta Cidadã, a Constituição Federal, que no seu artigo 277 traz a criança e o adolescente como sujeito de direito, e o que muda tudo, né? Isso é um boom, é o que inova, trazendo a criança e o adolescente como sujeito de direito, detentor de prioridade absoluta, e essa proteção sendo responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Né? Então, isso ocorre em 1988. E daí, em 1990, com a Lei 8.609 de 1990, a gente tem a criação, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu artigo 4º traz esse artigo da Constituição, né? Trazendo, assim, de fato, que criança, adolescente é sujeito de direito. E a garantia desses direitos é obrigação da família, da sociedade e do Estado. E nesse mesmo documento, nessa mesma lei, que cria-se o Conselho, né? Que, assim, traz o Conselho tutelar como uma representação da sociedade nessa garantia. Então, como lá atrás, né, nesse artigo 4º traz que é dever da sociedade, o conselho vem para representar a sociedade nesse trato, né, nessa garantia de direitos. E daí traz também, né, que é um órgão permanente, porque uma vez criado, não pode terminar, né? Não é um órgão que tem prazo para que se acabe, é autônomo porque possui autonomia nas suas atribuições. E assim, quando a gente fala sobre autonomia, é muito bom pensar que quem tem autonomia é o órgão, o conselho tutelar, não o conselheiro, né? Então, quem detém essa autonomia é o órgão e não jurisdicional, porque é um órgão que se trata de execução de uma lei. A gente não tem poder para determinar
cumprimento de nossas ações. Entendi. E por que que você decidiu vir como candidato ao Conselho Tutelar? O que que te levou a ser candidato ao Conselho Tutelar? Então, eu já estou em... Você já é conselheiro, né? Isso, que estou já. Está vindo para uma reeleição. Isso. Então, lá atrás, o que me trouxe esse start, assim, de querer, né, foi porque, como eu já falei, eu já trabalhava nessa área da infância, adolescência, e só que daí era de um outro lado, né? E daí, quando eu pensei nisso, eu falei assim, poxa, eu quero ver o que eu posso fazer a mais, estando de um outro lado, tendo uma nova ótica sobre isso, como eu posso contribuir mais para garantia desses direitos, para garantia desses acessos, né? E daí, isso que me motivou lá atrás e o que me motiva também aqui agora. Pô, legal, Yuri, bacana, isso é bom. Quero mandar um alô para a galera que está assistindo aí, tem bastante gente acompanhando, né? Então, uma boa noite aí pro pessoal que está acompanhando. Eu vou aqui seguindo e vendo a galera comentando, compartilhando, então tem uma galera ligadinha aí. Yuri, então você já é um conselheiro, está vindo para uma reeleição, então você vai ter uma propriedade aí na próxima pergunta, né? Porque assim, eu sempre vejo muito questionamento das pessoas, o conselho tutelar não faz nada, o conselheiro não faz nada, eu não vou votar, então tem essa rebeldia, porque muitas das pessoas não conhecem, não sabem como é que funciona todo esse processo. O que que faz o conselheiro tutelar? Esclarece um pouquinho pra gente. Então, o conselho, ele representa a sociedade, né? Então, quando a gente entende que há um direito violado, de acordo com o ECA, que traz quais são esses direitos, né? Quando a gente entende que há um direito que está sendo violado ou por parte da família, ou da sociedade, ou do Estado, porque ainda tem esse entendimento de que o conselho, ele é um órgão que pune a família, que pune essas crianças, né? Como se tem uma ideia lá de antigamente ainda, como se o conselho fosse a polícia da infância, como a gente veio para punir a família, tirar a autoridade desses pais, mas onde a gente mais garante direito é frente ao Estado, porque o Estado viola mais direitos do que a família, do que a sociedade. Então, sempre quando a gente entende que há um direito violado, né, a gente vai requisitar serviços públicos, fazendo aplicação de medidas de proteção, representando ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Então, lá no ECA, no seu artigo 136, ele traz quais são essas atribuições que o Conselho Tutelar tem para garantia desses direitos. E daí, lembrando assim, que a gente não tá lá nas ruas fazendo ronda, não tem como a gente saber o que rola na casa de cada pessoa que mora em Porto Real. Então, a nossa atuação se dá por denúncias, né? Então, a gente sempre frisa assim, a importância que tem a denúncia, divulgando esses canais, né, de fazer denúncia, garantindo o anonimato dessas pessoas, mas assim, trazendo muito forte que a nossa intervenção, a atuação vai se dar pela denúncia. Então, galera, deu para entender um pouquinho, né? A gente muitas das vezes realmente tem essa visão de preconceito, né? Não sei. Então, ele explicou um pouquinho o que faz um conselheiro tutelar. Dia 1º de outubro, de 8 até as 5 horas da tarde. De 8 às 5, votando nas suas mesmas escolas, né, onde você vota para prefeito, vereador, de 8 a 5, levando o título mais o RG e votando 10. Então, galera, não é obrigado, mas é fundamental que a gente vá, que a gente exerça a cidadania. Eu sempre friso isso, porque a gente, realmente, as pessoas têm esse preconceito, não vou votar, não é obrigado mesmo, então não vou votar. Cara, a gente tem que ir lá, tem que votar, tem que participar, porque depois, realmente, para não ter esse tipo de questionamento. O que o conselho está fazendo? O que o conselheiro está fazendo?
mas a gente não se deu nenhum trabalho de sair da nossa casa para exercer, né, esse voto que é um direito nosso, como é que a gente vai cobrar, como é que a gente vai querer depois questionar alguma coisa? Vamos de pergunta então. Yuri, o que é o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente? Então, como eu já falei, a gente tem a nossa Carta Magna e nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz a doutrina da proteção integral. E daí, quando a gente pensa isso, como que isso vai se dar nessa prática, né? Então, a gente tem um sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente que, em funcionamento intersetorial, a gente vai ter essa proteção integral. E daí, a gente tem uma lei 13.431 de 2017 que traz a criação desse sistema de garantia de direito, né, para proteção, para garantia desses direitos na sua integralidade. E daí a gente tem que entender, falando de uma forma mais assim prática, é o funcionamento intersetorial do Conselho, o Conselho de Direito, Assistência, Saúde, Educação, Segurança Pública, Delegacia, Ministério Público, Judiciário, é a atuação de todos esses atores, né, atuando junto para que, de fato, haja uma proteção integral de toda criança e adolescente. Então é um conjunto de equipamentos, né? Não é só atores para conseguir fazer isso acontecer. E assim, a gente tem que pensar que a centralidade desse mecanismo são as crianças e adolescentes. A gente trabalha em conjunto em prol da garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes. E aí então vem a pergunta também, e quais os maiores desafios na efetivação desses direitos? Porque tem desafios. Quais são os principais desafios aí para colocar esses direitos em prática? Eu penso que assim ainda tem uma questão cultural e histórica de alguns mitos sobre o que o Conselho faz, o que o Conselho não faz, o Conselho deveria fazer isso ou não. Eu acho que isso é o que mais pega ainda, né, cara? Ainda tem muitas pessoas que rodeiam. Mas e daí a gente tem que pensar que não são só as famílias ou a comunidade que não sabe. A gente tem, muitas das vezes assim, profissionais que estão dentro desse sistema de garantia que não entendem qual é a atuação do Conselho, o que o Conselho faz, o que o Conselho não faz, o que o Conselho pode, e pensar que o Conselho é um equipamento, é um órgão, né, que ele atua dentro da lei, do que ele pode, do que ele não pode. Então a gente não pode criar funções. Nenhum outro equipamento ou órgão também pode criar funções para o nosso funcionamento. É tudo regido pelo ECA, né, Yuri? Isso. Então não dá para fugir, tem todo um regimento ali do ECA. É um colegiado também, não é só um conselheiro tutelar aqui. Então são 5 conselheiros aqui no município. São 5 atuando de forma colegiada. E outro ponto também vejo que é um entrave, essa banalização da violência, como as pessoas entendem ainda a violência, o que as pessoas pensam, né, de formas de educação, e daí a gente vem quebrando esses mitos, esses entraves, esses ditos populares, trazendo para que as famílias, a sociedade reflita, né, que criança e adolescentes são sujeitos de direito, sujeitos em processo de formação peculiar, que vão demandar de especificidades, né? Então daí a gente vem, através de diálogo, orientação, de conselho, quebrando um pouco desses mitos e dessa questão cultural mesmo em torno desse órgão. Você falou de mito aí, então uma perguntinha pra gente aqui, que acho que rodeia um pouco em cima disso. Antigamente, tanto os pais, né, quanto os filhos usavam muito a frase, vou chamar o conselho tutelar. Realmente. Eu quero saber se realmente nós, como cidadãos, podemos acionar o conselho tutelar, ou é só através de algum outro órgão, como CRAS, polícia, entre outros. Não. A gente temos os nossos canais de
atendimento 24 horas e também atendimentos lá na nossa sede. Então, as denúncias, as coisas podem ser feitas 24 horas. E daí, não somente denúncias, mas se tem alguma dúvida, quer ter alguma orientação sobre algum acesso a algum direito, alguma questão assim, pode sim, ou ligar para ter esse atendimento, ou ir até a sede e pode sim, é um órgão público, então todos nós temos direito a ter esse acesso. Beleza, né? Então, assim, tudo que é bom vai durando pouco, a conversa fluiu, né? Porque a gente tinha pré-determinado um tempo, a gente já vai indo aí para a reta final do nosso tempo aí, né? Até para ser democrático, a gente colocou um tempo limite para cada um, mas eu acho que foi muito produtivo, né? Eu te dou os parabéns, que a gente vê que você realmente já exerce o mandato e está muito bem preparado, né? A gente vê que você tem propriedade no que você fala, naquilo que você explica para as pessoas, e isso é muito importante, né? Para representar bem lá os direitos, defender os direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Yuri, como é que vai funcionar o sistema de votação no domingo? Fala pra gente, de 8 às 5, nos colégios eleitorais, então. Isso. Cada um vota no seu mesmo colégio eleitoral, de 8 às 5, levando o título mais o RG. Eu friso que é importante o pessoal votar. Por que é importante o pessoal ir votar, Yuri? Fala pra gente aí. Lembrando, como eu já falei, eu já frisei, o Conselho Tutelar representa a sociedade. Então, a gente não pode cobrar de uma forma, o Conselho Tutelar não faz nada, ou tá ruim. Se tá ruim, é porque foi uma escolha da sociedade. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, exercendo a nossa cidadania nesse processo democrático, onde a gente tem a possibilidade de escolher quem vai estar lá representando o interesse da comunidade. Então, eu assim entendo que é uma função muito assim potente, onde nós temos esse poder de escolha para pensar quem vai cuidar da garantia do direito das nossas crianças e adolescentes por 4 anos, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse órgão que eu vou depositar ali um voto sabendo que de fato vai garantir direitos? Então tá bom, então como eu falei, né, antes de eu encerrar, a gente vai aí, né, para os nossos momentos finais. A gente se programou aí para 30 minutos para cada candidato, as perguntas e tudo mais. E Yuri, essa daqui é a sua câmera, sinta-se à vontade, faça as considerações finais, peça seu voto. A câmera é sua, fique à vontade, meu amigo. Oi, galerinha de casa, muito obrigado por ficarem até agora aqui nesse bate-papo. E assim, como eu já aqui falei, eu sou um jovem adulto, tenho 32 anos, atuo nessa área da infância e adolescência há mais de 11 anos, tenho muito compromisso, responsabilidade e capacitação para que eu venha a continuar nesse trabalho de representar vocês, nesse trabalho onde eu tenho muito zelo, compromisso com essa atuação cotidiana. E assim, o que eu faço dentro do meu trabalho, eu estendo para a minha vida, buscando informação, buscando conhecimento para que eu venha exercer essa função com compromisso. Então, no dia 1º de outubro, peço o seu voto de confiança para que eu possa continuar nesse papel tão potente que é a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. O meu nome é Yuri Willan, o meu número é o 10 e eu conto com vocês. Então tá bom, mais uma vez, Yuri, obrigado por ter aceitado vir aqui, bater esse papo com a gente, né? Eu falo que aqui a gente vai trazer entretenimento, a gente vai trazer informação, mas a gente também vai levar realmente esse tipo de serviço para a comunidade, né? Que é um serviço tão importante. Então, galera, volta agora para a câmera de cá, dia 1º de outubro, então a gente tem eleições aí do Conselho Tutelar, exerça seu direito, vote, né? Vai munido de identidade e o título de eleitor, isso. Não é isso? Então, identidade, título de eleitor, no horário de 8 às 5, no seu próprio local de votação. Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que está ligadinho. Vi que tem uma galera que esteve entrando agora mais para o final.
A live completa tem lá na nossa página, @podpapo360, tá bom? Muito obrigado a vocês que participaram. Antes de encerrar, né, não posso deixar de dar um muito obrigado aos meninos dos bastidores, né? Gustavo e a Jota, né? Senão eu falo que eu fico na parte mais fácil, tá, Yuri? Eu só chego e apresento, mas tem todos os bastidores. Hoje a gente tem uma convidada ali. Vem cá, Duda, aparece aqui na frente da câmera, aqui rapidinho, já que vai rolar um convite para ela vir participar aí futuramente. Passa por trás, dá um alôzinho pra galera aqui. Tá bom? Então dá um tchauzinho pra galera. Em breve vai ser a nossa convidada pra estar vindo na live aqui no Pode Papo, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí. Vem do lado de cá então, ó, dá um tchauzinho pra galera aqui. Aí. Então... Tudo bom, pessoal? Aqui, ó, tô de xereta hoje aqui, só nos bastidores, assistindo. Parabéns. Obrigado. Bom. Parabéns, Yuri. Boa Muito sorte obrigado. lá na sua votação, Muito obrigado. na votação, tá bom? E a galera fica ligadinho aí, tá, gente? Logo, logo, se Deus quiser, eu tô aqui também. Ah, aí sim! Dá uma tremedeira, não dá? Não dá. Imagina. O convite já foi feito, tá bom? Então, Tá bom, Duda, obrigado, conta com a sua tá presença. presente. Valeu, Então, galera, terça-feira que vem tem mais Pode Papo 360, o meu, o seu, o nosso podcast. Um grande abraço, obrigado a todos que ficaram, acompanhem a nossa página, nos sigam nas redes sociais, fiquem com Deus e até a próxima. Yuri, sucesso e Muito boa obrigado. sorte. Domingo, número 10. Então tá bom, muito obrigado, gente.